Abra sua Bíblia em Êxodo, capítulo 2. Irmãos, hoje já foi falado sobre o servo inútil, sobre o servo negligente. Eita, que Deus pega nós. Êxodo, capítulo 2. Vamos falar um pouquinho sobre Moisés. Algumas coisas que Moisés passou, o que Moisés fez e o que nós podemos trazer de contexto para as nossas vidas, que podemos aplicar nas nossas vidas. Amém? Todos encontraram? Amém. Êxodo 2. E foi-se um varão da casa de Levi e casou com uma filha de Levi. E a mulher concebeu e teve um filho. E vendo que ele era formoso, escondeu-o 3 meses. Não podendo, porém, mais escondê-lo, tomou uma arca de juncos e a betumou com betume e pés. E pondo nela um menino, a pôs nos juncos à borda do rio. E sua irmã postou-se de longe para saber o que lhe havia de acontecer. E a filha de Faraó desceu a lavar-se no rio, e as suas donzelas passeavam pela borda do rio. E ela viu a arca no meio dos juncos, e enviou a sua criada e a tomou. E abrindo-a, viu ao menino, e eis que o menino chorava, e moveu-se de compaixão dele, e disse: dos meninos dos hebreus é este. Então disse sua irmã, a filha de Faraó: irei eu a chamar uma ama das hebreias que cria este menino para ti? E a filha de Faraó disse-lhe: vai. E foi-se a moça, e chamou a mãe do menino. Então lhe disse a filha de Faraó: leva este menino e cria-o, e eu te darei teu salário. E a mulher tomou o menino e criou. E sendo o menino já grande, ela trouxe a filha de Faraó, a qual adotou e chamou o seu nome Moisés, e disse: porque das águas o tenho tirado. Podem se assentar. Então nós vamos aprender muita coisa sobre a vida de Moisés. Uma coisa, meus irmãos, que nós devemos enxergar nesse texto e ficar muito claro para nós, é exatamente o que o texto diz. Naquele tempo, o rei do Egito, ele ordenou que matassem todos os meninos que nascessem. Por isso que a mãe de Moisés escondeu ele durante 3 meses, para preservar a vida dele. A mãe de Moisés, Joquebede, ela faz um cesto, e ela coloca Moisés dentro do cesto. E a Bíblia diz que ela pega aquele cesto e coloca no meio dos juncos. Depois você pesquisa aí no Google, coloca aí juncos para ver. Vou colocar aqui depois, tá? Onde tinha o rio ali, tinha muitos, como se fossem as madeirinhas assim. Então a mãe de Moisés colocou o cesto no meio dos juncos, para que o cesto ficasse parado ali. Nós devemos, irmãos, amadurecer na palavra, no conhecimento, como já está sendo falado há algum tempo aqui na igreja, porque uma coisa é nós analisarmos o texto, pregarmos o texto, nós conjecturarmos em alguma situação. De repente você vai pregar a palavra, em alguma situação você fala assim: eu imagino que naquele momento, talvez, Moisés, algum outro exemplo da Bíblia, que a Bíblia não está dizendo. Você faz uma conjecturação do texto. Outra coisa, irmãos, é a gente falar o inverso do que o texto está falando. É a gente falar o que o texto não fala. Aqui diz que Joquebede colocou o cesto no meio dos juncos. Aí diz que a filha de Faraó desceu para se banhar. E as empregadas dela, passeando pela margem, viu o cesto no meio dos juncos. Então perceba que o cesto foi colocado no meio dos juncos, e o cesto foi tirado do meio dos juncos. Talvez você já tenha ouvido falar que o cesto subiu a correnteza, o sentido contrário da correnteza. Nós não precisamos disso, irmãos. Na hora de ministrar a palavra, pregar, uma coisa é você fazer a conjecturação, e outra coisa é você falar o que não aconteceu, para causar um movimento, para causar um grito na igreja, um mover, coisas que não são necessárias. Para que haja um mover, para que o Espírito Santo venha trabalhar em nosso meio, é só ministrar a palavra.
A gente não precisa fazer uma alegoria inversa do que o texto está dizendo. Então ali são os juncos. Então imagina que Joquebede pegou o cesto e colocou aqui no meio. E o cesto ficou paradinho. A correnteza do rio andando, trajeto normal, e o cesto quietinho lá. A filha de Faraó desceu e andando, ela viu o cesto. Pediu para que tirassem e ali ela pegou Moisés. Aí outro ponto que a gente deve se atentar é a estratégia de Miriam. Aqui o texto não vai dizer o nome, mas a irmã de Moisés era Miriam. Então Miriam já aparece aqui no texto. Ela fica de longe observando, porque ela está vendo que dentro daquele cesto está o seu irmãozinho. E quando ela vê que a filha de Faraó pega, ela já ficou... Aí sim, eu posso fazer uma conjecturação. Ela pode ter ficado com medo, de repente, do que ia acontecer. E ela se aproxima até a filha de Faraó e pergunta: quer que eu chame alguma das hebreias para cuidar do menino? Olha a estratégia, a inteligência, a ousadia de Miriam naquele momento para fazer com que o teu irmão voltasse para o colo da tua mãe. Porque a filha de Faraó aceitou aquela sugestão de Miriam e permitiu então que Moisés, que aquele menino, voltasse para sua casa, para a casa da sua mãe, e a sua mãe amamentou Moisés. E depois que Moisés já tinha desmamado, então ele foi para o Egito e foi criado segundo a cultura egípcia. Moisés ficou no Egito até os 40 anos de idade. Aí a Bíblia vai nos dizer que Moisés, ele sai para ver o trabalhar dos hebreus, que eles estavam sendo ali escravizados pelos egípcios, e ele vê uma briga, um egípcio batendo no hebreu. Então ele vai ali e ele defende o hebreu. A Bíblia vai dizer que ele olha para um lado, ele olha para o outro e ele não vê ninguém. Então ele vai lá, defende o hebreu e ele mata o egípcio. Passa um dia e ele vê uma outra confusão. 2 hebreus agora discutindo. E ele vai lá para querer separar aquela briga. Só que aí o hebreu olha para ele e fala assim: você vai fazer comigo o que você fez com o egípcio? Aí então a Bíblia vai dizer que Moisés percebeu que aquilo que ele cometeu, aquele assassinato, quando ele matou o egípcio, se tornou conhecido. Aí algo que a gente tem que aprender aqui. Quando a Bíblia diz que Moisés olhou para um lado, olhou para o outro e não viu ninguém, só havia um hebreu e um egípcio. Ele defendeu o hebreu, matou o egípcio. Quem sobrou? O hebreu. Então quem contou a história para os outros? O hebreu. Agora, não sei dizer como o hebreu contou a história. Se ele contou narrando, falando que Moisés foi um herói. Nossa, você tinha que ver. E Moisés ali, como ele estava sendo doutrinado na cultura egípcia, então ele não era como um dos hebreus ali. Talvez o hebreu tivesse falado: ó, veio um príncipe aqui, lá do palácio, e ele me defendeu. Ou talvez ele contou de outra forma, e não dá pra gente saber. Mas o fato é que aquele acontecimento chegou aos ouvidos das outras pessoas, e o outro hebreu falou para eles: você quer me matar como você matou o egípcio? Quantas vezes você fez algo por alguém? Quantas vezes você teve um ato de coragem, de ajudar, de estender a mão, e de repente aquela situação voltou contra você? Porque ali eram 2 hebreus. Um poderia ter falado para o outro: ó, foi ele que salvou um dos nossos. Não, aquela situação fez com que agora Moisés passasse a ser perseguido pelos egípcios. Então Moisés agora ele precisa sair do palácio, sair ali de onde ele estava, tendo uma vida boa. Aí percebe que aqui é causada agora uma tempestade na vida de Moisés. Porque ele precisou abrir mão das regalias para fugir, para permanecer vivo. E ele vai até um deserto. Quando ele chega, ele avista um poço. E lá naquele poço vem algumas mulheres para poder pegar água. Quando essas mulheres se aproximam, vem outros homens, alguns pastores ali da região. E aqueles pastores então falam coisas ali e tentam enxotar aquelas mulheres. E o que Moisés faz? Moisés defende aquelas mulheres. E mais um ato ali de bravura, de brio de Moisés, ele defende aquelas mulheres, tira os pastores dali. E o que essas mulheres fazem? Agora essas mulheres vão para casa e comentam com seu pai:
Nós estávamos no poço tirando água, apareceram alguns homens e um varão surgiu e defendeu a gente. O pai dessas mulheres, Jetro, chama Moisés para dentro de casa e deixa Moisés morar ali. Agora Moisés teve uma honra pelo ato que ele teve. Então, se lá no Egito, defendendo o hebreu, ele não teve honra, não teve um reconhecimento pelo que ele fez, agora lá no deserto ele tem um reconhecimento, ele tem honra. Jetro traz ele para sua casa, deixa ele morar ali, dá uma das suas filhas para ele se casar, que foi a Zípora. Então, irmãos, nós já aprendemos. Você vai fazer alguma coisa para alguém, vai estender a mão, você vai ajudar, e essa situação vai se voltar contra você. Só que como Moisés, você tem que continuar fazendo aquilo que é certo. Porque se no momento Moisés chegasse ali no poço, ele visse que aqueles homens estavam afrontando aquelas mulheres, ele falasse assim: vou fazer nada, eu já aprendi lá atrás que se eu defender alguém, vai se virar contra mim, deixa ele aí, deixa esse cara pegando essas mulheres aí e fazer o que tiver que fazer. Não, porque Moisés tinha índole, Moisés tinha caráter, Moisés tinha honra. Aleluia. Então nós temos que ser assim. Não podemos, no momento de adversidade, de repente, porque alguém falou algo, porque alguém fez algo contra nós, nós mudarmos o nosso jeito e deixar de fazer o que era para ser feito, deixar de fazer o que é o correto a ser feito. Vamos continuar sendo quem somos. Aí agora, Moisés ele começa a cuidar, apacentar o rebanho de Jetro. E é nesse momento em que Moisés está cuidando do rebanho que ele tem um encontro com Deus. E Deus o chama para a obra. Aleluia. Sabe uma coisa que eu aprendo aqui? Abri um parênteses. Foi louvado de Davi. Davi, quando ele foi ungido, o que ele estava fazendo? Estava trabalhando. Quando Eliseu foi chamado por Elias, o que Eliseu estava fazendo? Estava trabalhando. Moisés, nesse momento, quando é chamado por Deus, Moisés estava... Aleluia, Jesus. Não dá para ser chamado por Deus, querido. Aleluia. Não dá para querer ser chamado, não dá para querer trabalhar na obra, não dá para querer, sei lá, ter cargo, não dá para querer pregar, não dá para querer estar lá nos Gideões. Meu Deus. Então, antes da chamada vir, trabalha. Aleluia, meu Deus. Mas trabalha não para querer ter, só trabalha. Aleluia. Senão você vai ser um inútil, vai ser um negligente. Então aqui nós já podemos aprender, além de continuar fazendo as coisas, independente do retorno que a gente vai ter, é trabalhar, independente se vai conquistar um cargo, se vai conquistar algo, porque isso o Senhor vai chamar no tempo que for. Moisés nesse momento estava com 40 anos. 40 anos. Não, aqui Moisés já estava com 80. Já estava com 80. 40 anos ele saiu do Egito. Aí Deus então dá esse chamado para Moisés. Moisés agora começa a andar, trabalhar para que se cumpra tudo o propósito que Deus tem para a sua vida. E Moisés agora ele se coloca à frente de Faraó. Só que o Faraó agora que ele está à frente já não é mais o mesmo Faraó de quando ele saiu do Egito. O Senhor esperou um tempo ali, cerca de 40 anos, para que toda aquela geração que estava no Egito morresse. Todos aqueles homens que estavam perseguindo Moisés morresse. E agora Deus vai levar Moisés de novo lá para o Egito, agora para confrontar Faraó, para que o povo de Deus, o povo de Israel, saia da escravidão do Egito e vá para a terra que o Senhor prometeu para eles. Aí agora Moisés começa uma série de negociações com Faraó. Imagina aqui que Moisés é você e Faraó é o mundo. Aí Moisés ele vai até Faraó e fala assim: Faraó, o negócio é o seguinte, é para você deixar o nosso povo sair aqui da sua terra, porque a gente tem que ir lá no deserto para adorar o nosso Deus. Aí Faraó no momento ali endurece o coração, aí Moisés volta, fala de novo com ele. Aí vai naquela negociação e Faraó fala assim: não, tudo bem, eu deixo vocês ir, mas deixa aí as mulheres, deixa os animais. Moisés fala: não, eu vou sair, os homens vão sair, as mulheres vão sair, os animais vão sair. Aí Faraó fala: não, assim não. Aí Moisés vai de novo, Faraó fala: não, tudo bem, então vai vocês, as mulheres, deixa os animais. E eles vão fazendo ali uma série de negociações.
em todo momento Moisés está batendo o pé. Não. É, Jesus. Aleluia. E quantas vezes você, Moisés, está querendo sair do mundo, o mundo está negociando com você e você está deixando o pezinho lá? Meu Deus. Quantas vezes você chega lá no mundo e fala, não, agora eu vou parar de beber, parar de fumar, vou sair, mas eu vou falar palavrão. Aí você para de beber, para de fumar e fala palavrão. Deixou lá o pezinho, negociou com o mundo e não se manteve firme, não bateu o pé e falou, não, vou sair do mundo, vou sair com tudo. Aleluia. Aí você sai, mas deixa lá mentira. É, meu Deus. Sai papai. e deixa fofoca. Meu Deus. Então, irmãos, não é tempo de ficar negociando com o mundo. Aleluia, Jesus. Vou falar agora que eu sou crente, eu vou falar que sou evangélico, vou mostrar para todo mundo, vou colocar uma roupa bonita, um terno, uma gravata, um saião, não vou usar mais calça, não vou mais marcar o meu corpo. Vou para a igreja, todo mundo vai ver que eu sou crente. Mas o palavrãozinho eu sou. Meu Deus. Mas me sentar na mesa para fazer uma fofoca, eu faço. Papai. Mas falar mal de um, eu vou lá e faço. Contender contra o pastor, eu vou lá e contendo. Falar mal do irmão, eu vou lá e falar mal do irmão. Meu Deus. Brigar com meu filho em casa por qualquer coisa, vou brigar com meu filho. Então, irmãos, não é mais tempo. Meu Deus. Sentar na roda aqui, não, mas são meus amigos de infância, da adolescência, não tem problema. Irmãos, tem amizades que nós devemos deixar de ter. É, meu Deus. Tem amizades que vão nos influenciar para as coisas ruins. É. Então nós devemos saber se vamos andar, seguir os estatutos do Senhor, fazer tudo o que o Senhor nos pede, nos ordena, então temos que deixar coisas para trás. Meu Deus. Coisas que nós carregamos conosco. Pode ser difícil, tem coisa que é difícil para a gente poder se desvincular, mas temos que deixar. Não negocie com o mundo aquilo que você, de repente, traz dentro do seu coração, na sua mente, mas não negocie para você continuar carregando. É, Pai, aleluia. Saia do Egito, saia do mundo. Não negocie as coisas com o mundo. Aleluia. Aí o povo sai agora. Moisés consegue, negocia lá com o faraó, bate o pé, sai com tudo que tem que sair. Só que agora ele se depara numa situação. Lá em Pi-Hahirote, num beco sem saída. Meu Deus. Onde à frente tem o mar, do lado tem montanhas, do outro lado tem outras coisas que não dá para fugir, atrás vem Faraó. E naquele momento, onde você decidiu sair do mundo, onde você decidiu sair do Egito, Meu Deus. só que agora você está numa situação em que para você não tem saída. Mas eu não quero mais voltar para o mundo, mas o mundo está vindo querendo me tragar, ele está correndo atrás de mim. Só que na minha frente tem um obstáculo, do lado esquerdo tem um obstáculo, do lado direito tem um obstáculo, o que eu faço? Naquele momento, só precisou de fé. Porque naquele momento ali, Moisés foi clamar e o Senhor falou: fala para o povo que marche. Aleluia. Aleluia. Então vai ter momento na nossa vida que a gente vai encontrar dificuldade, a gente vai encontrar obstáculo. Só que mais uma vez, se ficar parado, não adianta nada. Então é um passo de cada vez. Prossiga, ande, mesmo que tenha dificuldade, mesmo que vai ter um obstáculo, vai ter objeções, mesmo que esses obstáculos sejam pessoas, porque vão surgir pessoas no nosso caminho que vai tentar nos barrar. Lembra de Davi? Quando Davi foi entregar lá a marmita para os irmãos dele, e quando ele está vendo lá a guerra acontecendo, Golias afrontando o povo, qual foi a objeção que apareceu na frente de Davi para não deixar Davi andar? Seu próprio irmão, que falou para ele: volta lá para cuidar do rebanho do pai, se deixou eles lá, eu sei a presunção do seu coração. Davi falou: sai daqui dificuldade, sai daqui obstáculo. Prosseguiu, derrotou o gigante e foi quem foi. Nós temos coisas grandes que Deus tem para as nossas vidas. Só que nesses momentos de dificuldade, se a gente parar, a gente não vai alcançar o que o Senhor tem para nós. Então não permita que nenhuma dificuldade, nenhuma objeção vá parar o teu chamado. Glória, meu Deus. Talvez existem pessoas aqui com o chamado parado, porque estagnou por alguma situação, seja um medo, seja uma timidez, seja pensamento próprio, alguma situação, sentimento. Mas não deixe que nada venha barrar, que nada venha parar aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Aí o povo avança, o povo caminha, e o povo atravessa o mar a seco.
Quando o povo atravessa, Moisés começa a cantar um cântico. Aí o que Miriam faz? Lembra de Miriam? Lá atrás, que ficou só observando o cesto? Miriam ficou só atenta. Quando a filha de Faraó pegou o cesto, ela foi lá. Você quer que eu chame uma das hebreias lá para cuidar do menino? Essa mesma Miriam pegou o pandeiro e ó, celebrou a vitória. Só que antes, olha só, antes de Miriam pegar o pandeiro, celebrar a vitória, ela cuidou do cesto. Meu Deus, aleluia, Jesus. Porque dentro do cesto continha aquele que ia dar a vitória para o povo. Aleluia, Jesus. Meu Deus. Às vezes a gente quer só pegar o pandeiro. Meu Deus. Eu quero contar a vitória. Eu quero me alegrar. Eu quero conquistar. Só que 40 anos atrás, mais 80 anos atrás, Miriam estava cuidando do cesto. Meu Deus, Jesus. Aleluia. Miriam estava atenta com o que ia acontecer. Então hoje, antes de a gente querer pegar o pandeiro e celebrar a nossa vitória, cuida das situações que estão ao teu redor. Porque essas situações que estão ao teu redor, lá na frente, vão te levar para a conquista. Aí lá na frente você vai pegar o pandeiro e vai celebrar a vitória. Aleluia. Aí o povo agora entra no deserto, onde era para passar pouco tempo. E logo que entra no deserto, o povo começa a murmurar por água. Aí Moisés encontra um poço lá. Só que eles vão pegar água e a água está amarga. Moisés fala com Deus, joga o negócio lá no poço, e as águas ficam doces. E o povo se sacia. Aquele poço existe até hoje. Aí começa a reparar, irmãos, que tudo não, mas muitas coisas que aconteceram na vida de Moisés, tudo está envolvendo água. Meu Deus. Moisés foi colocado num cesto sobre as águas. Ele recebeu esse nome porque ele foi tirado das águas. Quando ele consegue libertar o povo, ele se depara no mar e ele passa no meio ali das águas. Porque Deus mandou um vento, abriu água para cá, água para lá e ele passou no meio. Quando ele termina de atravessar, o povo reclama de sede e ele encontra um poço e aquele poço amargo se torna doce. Meu Deus. Aí vai surgir, irmãos, uma guerra agora para Moisés. Amaleque vai entrar em guerra, vai entrar em peleja contra o povo de Israel. Aí ali naquela peleja, Josué está lá na frente, Moisés está num determinado lugar, e eles percebem que quando Moisés levanta a mão, o povo de Israel prevalece na guerra. Meu Deus. Quando o braço de Moisés cansa, aí abaixa, os amalequitas começam a prevalecer. E quem estava ao lado de Moisés? Arão e Hur. E o que Arão e Hur fazem? Seguram o braço de Moisés para que o povo de Israel prevalecesse na guerra. Então o que nós aprendemos, irmãos? Arão e Hur, naquele momento, eles eram coadjuvantes. Porque o ator principal daquela história era Moisés. Mas Arão e Hur não quiseram saber que Moisés era o principal, que Moisés era quem aparecia, que Moisés é que estava falando lá com Deus que era usado. Naquele momento eles só seguraram nas mãos, nos braços de Moisés e vamos junto, Moisés. O seu braço está cansando, mas eu estou segurando. Nós vamos vencer essa guerra. Nós vamos vencer essa batalha. Só que muitas vezes eu quero pegar o meu pandeiro, mas não quero segurar no braço da minha liderança. E muitos, de repente, vão olhar aqui Arão e Hur, olha os puxa-saco lá do pastor. Olha lá os queridinhos do pastor. Mas quem está disposto a segurar no braço? Quem está disposto a dividir o cansaço? Porque uma coisa é eu ver a minha liderança, é eu ver um irmão, é eu ver alguém, um amigo, cansado. Ih, cansado, tá aqui, ó. Meu Deus. O braço dele tá caindo, ó. Não, meu irmão, vamos lá, deixa eu te ajudar. Vem aqui, eu te ajudo, eu te apoio. Eu seguro o teu braço. Não se cansa. Eu te ajudo, vamos aqui, vamos dividir esse fardo. Vamos dividir isso daí, vamos trabalhar junto. Temos que estar disposto, ó, mais uma vez o trabalho aí, ó. Meu Deus. Se naquele momento Arão e Hur apenas olhassem para Moisés se esforçando, seriam servos inúteis. Seriam servos negligentes, mas não, eles foram diferentes. Ajudaram Moisés. Naquele momento o povo venceu aquela batalha. Aleluia. Aí o povo, mais uma vez,
vai murmurar por água, que o povo está com sede. Aí Deus dá uma ordenança para Moisés. Fala: Moisés, o povo está com sede, vai lá e fere aquela rocha lá. Aí Moisés vai e fere a rocha, sai água, o povo se sacia, acaba com a sede. Tudo muito lindo. Aí, em um outro momento, o povo vai murmurar por água mais uma vez. Aí, nesse momento, Deus fala para Moisés: agora você vai lá e vai falar com a rocha. Só que Moisés já estava na cabeça dele o que ele tinha passado lá atrás, que era de ferir a rocha. E Moisés se depara lá com a rocha e Moisés faz o quê? Fere a rocha de novo. Por conta dessa consequência, por conta desse ato, a consequência de Moisés foi de não entrar na terra prometida. Moisés foi levado no monte e lá de longe ele observou a terra e morreu ali. Aí vejam que naquele momento, eu não sei. Bom, você que sabe aí dos temperamentos, Moisés era o quê? Flemático? Ou ele era sanguíneo? Mas naquele momento ele agiu com ira, com raiva. Talvez ele já estivesse ali carregando tanta coisa, estivesse carregando tanto peso, tanta murmuração, tanta reclamação do povo por água, por comida. Era mais fácil a gente ter ficado lá no Egito do que ter vindo para o deserto aqui para morrer. Pelo menos lá a gente tinha os legumes lá, tinha cebola, podia comer pão. Talvez naquele momento ali Moisés, já cansado e com raiva, ele tomou uma decisão que foi de ferir a rocha. E aquela decisão tirou Moisés da terra prometida. Outra lição para nós: não tome decisão com raiva. Aleluia. Vai ter momento na sua vida que você vai precisar respirar um pouquinho e deixar para tomar a decisão depois. Se tomar decisão no momento de ira, vai dar ruim, vai dar errado. Não, tem situação que a gente precisa rápido já resolver. E tem situação que dá para esperar um pouquinho. Porque se você agir no impulso, se você agir na raiva, você vai cometer algo, você não vai estar pensando na consequência do ato que você vai cometer, vai vir algo pior sobre a sua vida. Então é mais fácil dar uma respirada, espera o dia seguinte e toma a decisão. Para que a consequência daquilo que você vai ter sobre o teu ato não vai te tirar da promessa que o Senhor fez para a tua vida. Moisés, nem o corpo dele foi encontrado. Deus recolheu. Mas talvez as decisões que nós vamos tomar na nossa vida, talvez não tenhamos a mesma sorte de Moisés. Talvez nós não alcançamos aquilo que Moisés alcançou. Então vamos pegar ensinamentos da vida de Moisés, do que ele passou, e carregar para as nossas vidas. Aqui na igreja, Deus tem falado de uma forma tão poderosa, e eu só posso ver o cuidado de Deus, não posso ver outra coisa. Então, o cuidado de Deus, o cuidado não é apenas passar a mão na cabeça. O cuidado de Deus não é apenas dar uma mamadeira e falar: toma, meu filho, beba um leitinho. Não, muitas vezes o cuidado de Deus vai ser mostrando que eu estou errado, vai ser mostrando que você está errado, vai ser ensinando de várias formas, vai nos colocar num deserto, e naquele deserto nós vamos ter que passar um pouquinho, só que dependendo das nossas decisões, nós vamos passar um tempão. Meu Deus. E mesmo vendo toda a providência de Deus, vendo todos os milagres de Deus, de repente vendo que de noite, que era para fazer um frio, Deus está aquecendo. De tarde, onde era para fazer um calorão, Deus está esfriando o tempo. Aleluia, Deus fiel. Que sem semear, tem um cantinho lá que a gente pode ir lá e tem uma comidinha lá pra gente. Que passando o tempo, olhando para a sola dos nossos calçados, Meu Deus. não se desfaz. Porque imagina ficar 40 anos com a mesma sandália. Ficar 40 anos com a mesma roupa. Aquele povo que atravessou o mar vermelho, que entrou no deserto, não é o mesmo povo que entrou na terra prometida. Quem atravessou o mar, entrou no deserto, teve uma descendência. E essa descendência foi que entrou na terra prometida. Então, essa descendência cresceu no deserto. Era um bebezinho, tamanho do Miguelzinho. Depois cresceu, ficou do tamanho do Davi.
Aí cresceu, ficou do tamanho do Enzo. Aí foi crescendo mais um pouquinho, ficou do tamanho do Juan. Aí já tá do tamanho do seu Otávio. Mas e a roupa? Cresceu Meu muito. Deus. Meu Porque não tinha um alfaiate lá dentro do deserto para poder trocar a roupa. E como que o povo vendo tudo isso, contemplando com tudo isso, mesmo assim não abriram os olhos. E muitas vezes é na nossa vida. Às vezes a gente quer que as nossas necessidades, que os nossos desejos, os nossos planos sejam o tempo todo realizados por Deus. E quando Deus nos coloca para passear um pouquinho pelo deserto, a gente murmura. Meu Deus. E mesmo na nossa murmuração, Deus envia providência. Deus, dessa maneira. Quantos milagres você já teve na sua vida? Papai, aleluia, Jesus. Pode numerar. Desde lá de trás, até quando você não era crente ainda. Deus. Se você for prestar atenção, o cuidado que Deus tem com a sua vida, ele vem desde lá, desde antes de você vir aqui na frente, levantar a mão e aceitar Cristo. Meu Deus, aleluia. Antes disso, o Senhor já cuidava de você. Aleluia, aleluia. Antes de Moisés ter um chamado aos 80 anos, Moisés já tinha sido cuidado por Deus lá no cesto. Aleluia, Jesus, verdade. Então Deus cuida de você desde o teu nascimento. Aleluia. Deus opera milagres em você o tempo todo. Meu Deus. Aleluia, Jesus. E muitas vezes nós não abrimos os nossos olhos. Sabe que muitas vezes nós rodeamos no deserto, andamos em círculo, não saímos da mesma situação, porque nós não estamos passando na prova. É a mesma coisa. Se eu me matricular lá numa faculdade, aí vai ter a prova, eu vou fazer a prova, sou reprovado. Aí eu faço todo ano de novo, chego na prova, sou reprovado. Faço o ano todo de novo, e toda hora, sou reprovado, sou reprovado, sou reprovado, sou reprovado. Muitas vezes a nossa vida não tem uma mudança, porque estamos sendo reprovados. Só que em vez de mudarmos a nossa mente, mudarmos a nossa forma de agir, mudarmos a nossa forma de pensar, mudarmos o nosso jeito de falar, nós murmuramos. E o tempo todo murmuramos. Então fica um ciclo de murmuração, até que nós saímos de cena e vem a outra geração, porque vai chegar um momento que a nossa carne não vai sustentar mais. A gente vai descer o pó, vai vir a próxima geração. Só que se a gente não aprender a vencer as nossas lutas, vamos deixar para os nossos filhos. Aí vai ser o ciclo rodeando na vida dos nossos filhos. Meu Deus. Aí quando eu falei aqui a respeito da vida de Moisés, que muitos acontecimentos estavam tudo envolvendo água. Muitas vezes na nossa vida vai ter situações que o Senhor quer nos usar em situação que nós estamos inseridos. De repente, alguma situação que você vive hoje, Meu Deus. uma dificuldade, ou o lugar, alguma situação que você esteja passando hoje, que você está inserido no contexto, por vezes pode ser esse contexto que o Senhor quer usar a tua vida para libertar a outros daquilo que você está passando. Só que você está passando isso para que você venha ser amadurecido, venha atingir uma maturidade, para que você venha instruir os outros. Aleluia, Jesus. De repente, um jovem esteja passando por uma situação hoje na sua vida. E hoje você não enxerga, hoje você murmura, hoje você reclama. Mas talvez é algo que Deus está te preparando hoje, Deus. para que lá na frente, você com a experiência que teve, você vai poder orientar, você vai poder ensinar, você vai poder falar. Aleluia. E talvez hoje, você que já está na fase adulta, já passou, já está carregando uma bagagem. Talvez são coisas que estão dentro de você que você não consegue se desfazer, não consegue se desprender. Por vezes pode ser isso, o chamado que Deus tem para você. Só que antes você precisa passar na prova. Quando você passar na prova, aí sim, Deus vai te colocar na terra prometida e a sua vida vai ser usada para influenciar outras, para curar outras pessoas, para direcionar o caminho para as outras pessoas. Então não fique parado. Faça como Moisés. Trabalhe. Para que através do seu trabalho, o Senhor vai te chamar. Não fique preso numa situação murmurando. Desprenda dessa murmuração. Passe pela prova para você alcançar a terra prometida. Amém?